Gravando. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero manifestar a minha alegria em estar com vocês. Eu sei que essas palavras parecem clichês, né? Normalmente, quando a gente vai falar alguma coisa, sobe no púlpito ou vai fazer algum estudo, sempre existe essas palavras, né? A satisfação de falar, a satisfação de estar com vocês. Mas, apesar de ser algo redundante, é verdadeiro e é sincero, eu estou tendo o privilégio de falar com pessoas fora do meu círculo mais próximo. E, primeiramente, isso deve-se à graça de Deus, que é imensa, deve-se a esse mistério que é a igreja, que está em todo lugar. Enfim, esse mistério revelado, como a gente tem estudado nesse trimestre na Escola Dominical. Particularmente, deve-se também ao pastor André, que tem sido generoso comigo. O pastor André entrou em contato comigo no ano passado e perguntou se eu poderia ser um colaborador do grupo. Eu fiquei muito honrado e disse sim imediatamente. E aquilo eventualmente que eu tenho feito pelo grupo, tenho feito com amor, porque a palavra de Deus é aquilo que move a nossa vida, né? Antes, efetivamente, de entrar no assunto, também quero saudar de forma um pouco particular o pastor Caramuru. Pastor, eu acho que muita gente faz isso, né? Mas não é uma rasgação de seda de forma desproposital. É porque Deus tem abençoado o Senhor e nós temos sido abençoados por Deus através da vida do Senhor, né? Eu tive aula com o pastor Caramuru lá em São Paulo, na FAESP, e tive o privilégio também de dar aula na FAESP lá na Lapa. Mas por pouco tempo, né? Com os irmãos lá, com o pastor Veiga não está mais lá, acho que ele já passou por dois ou três setores. Mas enfim, irmãos, vamos remir o tempo, né? O pastor André pediu que eu abordasse hoje esse tema, e ele concedeu uns para reticências, mestre, baseado nos 5 dons ministeriais que estão em Efésios. Certamente que há muito a ser dito sobre esse assunto, e certamente que há muito a falar sobre os 5 dons ministeriais. Acredito que o pastor André, quando me propôs essa temática, ele queria favorecer especificamente esse dom ministerial, que é o que está em questão, que é o que nos aproxima especificamente neste grupo. Evidentemente que acredito que diversas pessoas que estão aqui ou que fazem uso do grupo também gozam de outros ministérios também, mas particularmente o ponto de intersecção de todos nós aqui neste grupo é o Ministério do Ensino e, portanto, tem uma série de coisas para a gente abordar. Bom, vale a pena dizer também que esse tema é relativamente vasto e que o que a gente vai abordar aqui é uma coisa relativamente sucinta, sintética e introdutória, porque esse assunto é um assunto para se escrever livros e para se falar muito e para se falar durante todo o tempo que nós peregrinarmos aqui na nossa caminhada com a igreja. Irmãos, o texto bíblico clássico para abordar esse assunto, os irmãos conhecem, está lá em Efésios. Capítulo 4, os versos 11 e 12, o apóstolo Paulo escreve que ele mesmo, ele está dizendo de Cristo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Alguns textos, algumas traduções falam mestres, mas várias delas falam doutores, mas com o mesmo sentido de mestre. E depois, o verso 12, ele fala, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse texto, particularmente, o livro em que o texto está escrito, que é Efésios,
eu acho que é um terreno muito profundo e muito úmido, à medida que a gente está estudando na escola dominical a igreja a partir das palavras do apóstolo Paulo em Efésios, particularmente em Efésios, né? E, irmãos, a igreja ela é impossível de caminhar sem os mestres. É absolutamente impossível. É claro que se a gente for fazer uma abordagem dos 5 ministérios, eu vou dizer a mesma coisa também para apóstolos, a mesma coisa para profetas, para evangelistas, para pastores, mas vale muito para o mestre. Vale muito para esse ministério de mestre, porque o ministério de mestre é o ministério que sedimenta as verdades que são anunciadas por todos os outros ministérios, né? Particularmente é o mestre que esclarece, é o mestre que expõe, o mestre, através do ensino, ele proclama também a palavra de Deus. E esse ensinamento, meus irmãos, é que dá liga para o corpo de Cristo. E é o ensino da palavra de Deus, devidamente pedagógico, com a didática devidamente aplicada, com o tempo de expor, de ensinar, de falar, de tirar as dúvidas, seja pela escola dominical, seja pelo culto de doutrina, seja pelos encontros avulsos que a igreja faz, seja pelos cultos domésticos, ou seja, por qualquer outra forma que a igreja se reúne para aprender a palavra de Deus. E eu me refiro especificamente aos estudos bíblicos, não me refiro à pregação da palavra de Deus, me refiro especificamente à exposição através do ensino, através do estudo da palavra de Deus. É isso, meus irmãos, que sedimenta, que dá a liga para a igreja, para o corpo de Deus, para o corpo de Cristo, para a igreja de Deus, conforme aqueles conceitos que a gente tem aprendido na escola dominical nesse trimestre da igreja como edifício. Irmãos, eu pretendo fazer a palestra em 5 tópicos. Eu confesso para os irmãos que, às vezes, eu me perco em vários parênteses que eu abro, então eu vou tentar correr para que a gente faça essa abordagem em mais ou menos 1 hora de palestra, tá? Se for um pouco menos, ok. Se for um pouco mais, peço paciência dos irmãos, mas eu acho que entre 50 minutos e 1 hora é um tempo adequado para a gente fazer a exposição. Eu gostaria de fazer uma introdução e algumas considerações iniciais, né? A primeira delas, meus irmãos, essas considerações iniciais, é que o ministério do mestre ou do doutor nas Escrituras, de uma forma geral, faz parte do ministério da palavra. Esse ministério, meus irmãos, ele ajuda a revelar um Deus que vamos dizer assim, primariamente, meus irmãos, revelado exatamente pela palavra. Meus irmãos, a Bíblia fala que o nosso Deus, ele é infinito e eterno. Nós estamos presos nessas 2 dimensões, espaço e tempo. Nós somos tangíveis, nós somos visíveis, mas o nosso Deus, que é eterno e que é infinito, como ele vai se revelar a criaturas finitas e a criaturas limitadas pelo tempo, pelo espaço, pela história, pela circunstância e com todas as outras fraquezas circunstanciais que nós somos e que nós temos? Bom, a forma mais sublime de Deus revelar-se a nós, irmãos, é exatamente pela palavra. A palavra, meus irmãos, eu sou inclinado, vamos dizer assim, eu sou obrigado a discordar daquele chavão que fala que uma imagem fala mais que 1000 palavras. É certo que isso pode valer para marketing, é certo que isso pode valer para uma série de coisas, pode valer para mídia e pode valer para a circunstância na nossa vida. Mas no que diz respeito a Deus, a imagem não revela nada. Pelo contrário, meus irmãos,
Deus nunca permitiu-se ser revelado na essência do seu ser ou no seu ser por alguma imagem. No Antigo Testamento, particularmente em Êxodo, Deus proibiu que ele fosse relacionado com qualquer tipo de imagem no céu ou na terra. Qualquer tipo de imagem que a gente olha e fala isso é Deus, é absolutamente pecado. Não é apenas uma coisa pequena, uma coisa que vai apequenar Deus. É pecado, meus irmãos, porque a Bíblia fala, Deus é quem falou, que ele não se permite ser relacionado no seu ser com imagem. As imagens podem apontar para o Criador. Mas dizer que é Deus, não. Numa circunstância, então, meus irmãos, que a imagem ela é insuficiente, Deus revela-se pela palavra. E Deus revela-se pela sua palavra. Daí, então, uma das importâncias da questão do ministério do mestre, que é um ministério de palavras, que é o ministério de expor quem Deus é e toda a sua obra através da palavra. Uma outra coisa, meus irmãos, uma segunda consideração ainda nessa nossa introdução, é que a palavra exposta, a palavra dita, a palavra ensinada nesse ministério de mestre, mostra quem Deus é, meus irmãos, e nos ajuda a compreender o plano de Deus na história e a revelação disso que a Bíblia chama de mistério, que é Cristo e a igreja. Aqui, nós poderíamos eventualmente fazer esboços para melhor compreensão no ponto de vista cognitivo, no ponto de vista intelectual. Mas é a palavra que vai fazer, que vai trazer, que vai inserir verdades profundas ao coração do homem. Quando essa palavra é a palavra de Deus. Quando o mestre toma a verdade das Escrituras, a palavra de Deus, e ensina, ele ajuda, ou ele é instrumentalizado por Deus para fazer compreendido, para fazer conhecido o plano de Deus na história e a revelação do mistério de Cristo da igreja. Isso está 100% relacionado com o ministério do mestre, com o ministério da exposição da palavra, particularmente do ministério do mestre. E, finalmente, meus irmãos, o ministério do mestre nos ajuda, sempre nos ajudou, mas vamos falar particularmente neste tempo, a proteger, meus irmãos, a igreja das falsas doutrinas, dos sopros de doutrinas, dos sopros de novos conceitos, de manifestações culturais que agridem a verdade da palavra de Deus, que agridem a igreja. E nos ajuda a discernir todos os riscos que nós vivemos neste tempo, meus irmãos. Neste tempo. Eu me lembro de uma fala de um pastor e um apologeta muito importante no século XX, o Francis Schaeffer, que ele fala que o nosso trabalho, o trabalho do crente, isso aplica-se a nós, é fazer o nosso esforço especificamente no tempo em que estamos vivendo. Todos os heróis da fé, a partir dos apóstolos, todos eles fizeram conhecidas verdades da palavra de Deus e procuraram, pelo Espírito Santo, proteger a igreja de todos os riscos que havia com as falsas doutrinas e com as culturas locais, exatamente pelo ensino da palavra de Deus. O ensino da palavra de Deus, meus irmãos, ele é o antídoto para proteger as nossas almas, o nosso intelecto, proteger os nossos sentimentos, proteger a nossa mente, proteger a nossa família, os nossos filhos, é através do ensino. A proclamação da palavra, a pregação da palavra, ela tem um papel, mas é através do ensino, é através da instrumentalidade da didática, da instrumentalidade do tempo, da paciência, de todos os instrumentos pedagógicos, é que a gente expõe para a igreja, expõe para as pessoas, expõe para as famílias, expõe para o novo convertido. O novo convertido, ele tem acesso à graça pela palavra,
mas é necessário que alguém encoste nele para mostrar essas verdades, como que ensinando o beabá a uma criança, como que ensinando o alfabeto a uma criança, e o Espírito Santo vai fazendo uso das nossas palavras nesse ministério do mestre para alcançar lugares mais profundos da alma humana e para que o trabalho do Espírito Santo na santificação seja mais efetivo. Então, irmãos, feito essa introdução, os irmãos me permitam agora abordar essa questão do ministério do mestre em alguns contextos, tá? Eu vou propor aos irmãos que nessa exposição desses contextos, eu vou começar num contexto um pouco maior, vamos dizer assim, um pouco maior, para contextos menores. Talvez aí 3 ou 4 contextos. E o primeiro deles, meus irmãos, é exatamente no Antigo Testamento e em Israel. Observe, meus irmãos, um texto clássico da questão do ensino e da questão da exposição da palavra de Deus, nesses termos que eu falei para os irmãos, com paciência, com didática, com repetição, com a instrumentalidade pedagógica devida. Observem, o Deuteronômio, o capítulo 6, é clássico nisso aí. Tá? Eu vou ler a partir do verso 3. Poderia ler a partir do verso 1, mas para nós ganharmos tempo, eu vou ler a partir do verso 3. O verso 3 começa com aquilo que os judeus chamam de Shema. Shema. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Um texto é um texto clássico lá em Israel e entre os judeus, eles chamam de Shema. Shema Israel, Adonai, Adoneino, Adonai Echad. É uma chamada para o povo de Israel. E a partir do verso 4, observe: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E verso 5: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Verso 7, também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. A partir disso, inclusive, os judeus têm aquele objeto que eles penduram nos umbrais das portas, que eles chamam de mezuzá. Mas observe, meus irmãos, a importância da transmissão do conhecimento da palavra de Deus. É uma obrigatoriedade, isso aqui é um mandamento. É um mandamento de Deus para com Israel e que tem para nós a mesma validade, meus irmãos. As palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, mas veja bem, existe uma forma de ser transmitido. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa e andando pelo caminho. Mas, enfim, observem o verbo: falarás, ensinarás, atarás por sinal na tua mão, serão por frontais nos teus olhos. Observem a ideia aqui da transmissão contínua do conhecimento e da vontade de Deus através das palavras. Um segundo contexto, meus irmãos, é que Israel era uma nação sacerdotal. Em Êxodo, capítulo 19, verso 6, observem que Moisés diz o seguinte: agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal. Moisés reproduzindo as palavras de Deus. Sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Sobre todas as nações sobre a terra, e serão a minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. E o texto termina, o verso 6, dizendo: estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel.
Israel, como nação sacerdotal, meus irmãos, ela era guardiã da palavra, a ela foi entregue a palavra, ela tinha a responsabilidade de representar as nações perante Deus e de representar Deus perante as nações e de guardar e transmitir a palavra. Isso na condição de nação sacerdotal. Razão pela qual, Deuteronômio, no verso 6, quando eu li, Deus é tão enfático com relação à palavra. Porque existe um método, meus irmãos. A palavra de Deus, ela não é transmitida por telepatia. Ela não é transmitida ou ela não é conhecida com pouco esforço. Tem que existir o esforço. A transmissão da palavra de Deus, ela exige esforço, exige responsabilidade. A gente vai ver isso ao longo da exposição. Israel, como nação sacerdotal, tinha essas responsabilidades e que eu li no tópico anterior, com relação, e li Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 3. Agora, veja bem, meus irmãos, no ponto de vista dispensacional, eu acredito que a maioria dos irmãos do grupo entendem o que eu estou falando, porque nós temos uma visão dispensacional. Não vamos entrar nesse assunto, porque não é o objetivo da exposição, mas do ponto de vista dispensacional, conforme o apóstolo Paulo descreve e expõe em Romanos capítulo 9, 10 e 11, este tempo, meus irmãos, é o tempo da igreja. E aí, sendo o tempo da igreja, observem, meus irmãos, o que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2 e verso 9. Observem: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Observem a relação que existe entre o que Pedro diz da igreja e o que Moisés fala de Israel. Neste tempo, meus irmãos, a palavra de Deus está com a igreja e nós somos sacerdócio real, povo adquirido, nação santa. Para quê, meus irmãos? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o ministério do ensino na igreja atende também, isso que o apóstolo Pedro fala, anunciar as virtudes. É através do ensinamento da palavra de Deus aos crentes e a outros, eventualmente, que ainda não conhecem a palavra de Deus e que às vezes têm acesso à graça e têm acesso ao evangelho, menos pela pregação e, às vezes, meus irmãos, mais por um estudo e mais por uma exposição com teor de ensino. Eu estou morando em Cuiabá, estou em Cuiabá há 8 anos, mas, meus irmãos, eu tenho diversas experiências de ganhar amigos para Jesus no meu trabalho, exatamente pela experiência, meus irmãos, de ensinar. Às vezes a gente solta alguma frase, alguma palavra, faz alusão a algum escritor bíblico, faz alusão a algum escritor histórico, algum herói da fé, etc. E as pessoas perguntam acerca daquilo que nós falamos, daí a necessidade de você parar e gastar 10 minutos, 15 minutos, 20, às vezes dividir uma mesa de uma lanchonete com um refrigerante, com um café, com um chá, e com paciência ensinar e a palavra de Deus penetrar. A igreja, neste tempo, como nação sacerdotal, conforme Pedro fala, tem, meus irmãos, tem a autoridade, na condição de povo adquirido, de nação santa, de estar com a palavra, de anunciar as virtudes, e nisso o ministério do ensino, o ministério do mestre se manifesta e é absolutamente imprescindível. Observe, meus irmãos, esse contexto. Ok, meus irmãos, chegando a esse ponto de falar da igreja como nação sacerdotal, e também lembrando aquela questão, sabe, de Romanos, como eu falei, capítulo 9, capítulo 10 e 11, em que o apóstolo Paulo fala que o zambujeiro foi enxertado, etc.
Vale a pena também, meus irmãos, apenas aludir que muitas dessas doutrinas que dizem respeito à igreja foram demonstradas, foram escritas, foram transmitidas a nós pelos textos bíblicos, exatamente pelo apóstolo Paulo. Chegam a dizer que a maior parte das doutrinas que dizem respeito à igreja, que dizem respeito à eclésia, são exatamente doutrinas paulinas. Bom, eu acho que o apóstolo Paulo, talvez, ele não gostasse de ouvir nós dizermos que são doutrinas paulinas. É uma forma, meus irmãos, é uma terminologia que a teologia usa, mas não são doutrinas dele, e ele não gostaria de ouvir isso. São doutrinas de Deus reveladas à igreja, reveladas a este tempo, todavia, pela pena do apóstolo Paulo. Boa parte delas, se não a maioria. E uma delas, meus irmãos, ainda dentro da questão do contexto, é de que a igreja é um corpo com muitos membros. Sendo a igreja, meus irmãos, um corpo com muitos membros, a operação de Deus, a operação do seu Filho e a operação do seu Espírito, existe uma diversidade nisso aí. O apóstolo Paulo fala isso aí. Observem que Romanos, capítulo 12, os versos 4 e 5, o apóstolo Paulo escreve assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo só em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, o mestre, o ministério do mestre, ele opera dentro dessa diversidade e com responsabilidades e com missão específica dentro dessa diversidade e dentro desse conceito que nós somos um corpo com muitos membros e tendo muitos membros, a operação ela exige diversidade e o ministério do mestre atua dentro dessa diversidade. E eu finalizo aqui, meus irmãos, o último dos contextos que eu queria mostrar aos irmãos. Contextos nos quais o ministério do mestre aparece e o ministério do mestre se manifesta. Me refiro, meus irmãos, a que o ministério do mestre ele está dentro de um contexto dos 5 dons ministeriais. Em Efésios 4 e 11, quando eu li lá em cima, quando eu li no começo da nossa exposição, eu vou ler novamente, o apóstolo Paulo diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E depois ele fala o objetivo disso, que era querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Mas o ministério do mestre aparece dentro desses contextos. Não é um ministério isolado, não é uma estrela solitária. O ministério do mestre aparece nos contextos dos 5 dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais aparecem dentro do contexto desse edifício chamado igreja, o corpo de Cristo. A igreja, ela cumpre agora um sacerdócio neste tempo. Nós não sabemos até quando, meus irmãos. Todavia, isso vai persistir até o arrebatamento da igreja. E a igreja herda a responsabilidade sacerdotal que outrora foi dada a Israel, porque Deus sempre se fez representar na terra pelas pessoas, pelos homens e pelo seu povo. Então, neste tempo, é um tempo da igreja. Dentro da igreja, nós temos um ministério separado por Deus. Nesse ministério, nós temos a manifestação dos dons ministeriais em Efésios 4, 11, 4 e 12. E dentro desses 5 dons, nós temos o ministério do mestre. Agora, observem, meus irmãos, que, partindo para o tópico 3, que o ministério de mestre, assim como todos os outros dons ministeriais,
é uma extensão do trabalho e do ministério de Cristo, meus irmãos. Ninguém exerce o ministério de mestre ou qualquer outro ministério, ou qualquer outro daqueles dons ministeriais de Efésios 4, se não for pelo Espírito de Deus e dentro da mentalidade, dentro da mente de Cristo. Porque o trabalho que nós realizamos, meus irmãos, o trabalho que eu realizo, e o trabalho que todos vocês realizam na condição do dom de mestre, nós fazemos como extensão, meus irmãos, do trabalho de Cristo. Observem João. Observem o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, o que Jesus diz. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos e vosso fruto permaneça. Ainda em João 15, nos versos 1 e verso 5, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E finalmente, meus irmãos, também em João, capítulo 14, verso 12, Jesus diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço e as fará maiores que essas, porque eu vou para o Pai. Então, meus irmãos, o trabalho que o mestre realiza, o trabalho que o doutor na igreja realiza, é uma extensão, meus irmãos, do trabalho de Cristo, cujo ministério foi relativamente curto, ministério de 3 anos. E Jesus diz, vocês vão fazer obras maiores que esta, porque eu vou para o Pai. E Jesus coloca as condições. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Eu sou o tronco e vocês são os galhos. Nasce em mim e tem continuidade com vocês. Nasce em mim e essa coisa toda, esse corpo todo, essa árvore toda, vai dar sombra e vai dar fruto a todos aqueles que se aproximarem dela. Eu sou a videira e vós as varas. E ele insiste. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês. Então, meus irmãos, quando a gente executa o nosso trabalho, o nosso ministério de mestre, meus irmãos, nós devemos ter isso em mente, que o que nós fazemos como continuidade do trabalho que Jesus fez. Com toda modéstia, meus irmãos, com toda modéstia e com toda responsabilidade, nós podemos dizer que Deus deu a nós o ministério da reconciliação. E podemos também dizer, como o apóstolo Paulo falou, que a nós cumpre todo o resto do trabalho de Cristo e até do sofrimento de Cristo. O trabalho do mestre na igreja, o trabalho do doutor na igreja, é cercado de toda essa glória, de toda essa responsabilidade e de toda a graça de Deus necessária para que o trabalho seja feito, meus irmãos. Na igreja primitiva, foi assim. Depois que o Senhor Jesus ascendeu, depois que Jesus foi assunto aos céus, lá no Monte das Oliveiras, Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito Santo para que todo o ministério da igreja fosse cumprido debaixo e sob as ordens dele, na pessoa do Espírito Santo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e na condição de corpo, nós, a igreja, os ministros, sejam os ministros da igreja, separados da forma como as ordenanças eclesiásticas institucionais, ou não. Nós temos as nossas classificações, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, pastor, etc. Mas veja bem, meus irmãos, o trabalho do mestre, o trabalho do evangelista, o trabalho daquele que expõe a palavra de Deus, daquele que ensina, transpõe os conceitos mais locais de eclésia ou de ministério, conforme nós conhecemos. Porque não é a ministério, eventualmente, dado do ponto de vista institucional. É um ministério dado por Deus, pelo seu Espírito,
para o fortalecimento do corpo, para o ajuste desse edifício. E na igreja primitiva, como eu estava falando, meus irmãos, o Espírito Santo fazia os discípulos, isto é, fazia os apóstolos e todos os outros crentes cumprirem com esse ministério. Em Atos 2:42, por exemplo, está escrito que uma das marcas da igreja no primeiro século era a perseverança na doutrina dos apóstolos. Doutrina dos apóstolos, meus irmãos, era exposta e ela se fazia conhecer pelo ensino da palavra de Deus. Atos capítulo 5, versos 41, 42, Atos 6, verso 4, também fala que os apóstolos se dedicavam à oração, pregação e ensino da palavra de Deus. Poderia citar tantos outros aqui para exemplificar a igreja primitiva. Em Atos 11, 26, em Atos 15 e 35. Eu posso, pastor André, depois mandar esse material para vocês. Eu vou disponibilizar esse material, ok? Tá? E Ótimo, nessas porções de Atos 11 e Atos 15, por exemplo, Paulo e Barnabé, diz a palavra de Deus, que eles passaram um ano ensinando na igreja de Antioquia. E Lucas diz que aquela igreja, meus irmãos, havia muitos mestres. Observem como é interessante isso. A palavra de Deus, ela é proclamada, ela é difundida pela pregação, mas o que desce ao coração, meus irmãos, e o que dá firmeza ao crente é a exposição contínua, sistemática, paciente e pedagógica da palavra de Deus. Poxa vida, Paulo e Barnabé passaram um ano na igreja de Antioquia, dando lições diárias, dando lições semanais da palavra de Deus. E isso é maravilhoso, meus irmãos. Por exemplo, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 20 do livro de Atos, é escrito do trabalho que ele desenvolveu em Éfeso, é dito que Paulo ficou 3 anos ensinando em Éfeso. Ensinando. A gente sabe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tinha todos esses dons ministeriais. Apóstolo Paulo, ele era apóstolo. Apóstolo Paulo poderia ser chamado de profeta e tinha esse ministério. Apóstolo Paulo era evangelista. Apóstolo Paulo era pastor. E apóstolo Paulo era mestre e doutor. Ele pode destacar-se, especialmente na condição de apóstolo e de doutor, porque nós o conhecemos muito assim como um homem que viajava, como um homem que desbravava, como um homem que levou a palavra de Deus aos gentios, como um homem que sistematizou a palavra de Deus e deu todas as bases da nossa teologia sistemática, seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, seja a igreja, seja os crentes, seja a doutrina do Espírito Santo, etc. Tal. Mas o apóstolo Paulo tinha envergadura para esses dons ministeriais todos, mas ele dedicava-se especificamente, com muita paciência, à exposição sistemática, pedagógica, ensinando a palavra de Deus. E nesse texto de Atos 20, versos 20 e verso 31, fala que ele ficou 3 anos em Éfeso. Irmãos, poderia ainda, meus irmãos, citar outros, como Romanos, capítulo 12, verso 7, Colossenses, versos 3 e 16, em suas epístolas, Paulo ensinou sobre a dedicação, falou muito da dedicação ao ensino da palavra de Deus. Provavelmente, meus irmãos, essa questão conceitual do ensino da palavra de Deus em Paulo tem muito a ver com o fato de que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Mas não é apenas uma questão cultural e de valorizar o passado dele. O apóstolo Paulo sabia da importância de parar para ouvir, no caso do discípulo, e de parar para transmitir, no caso do instrutor, no caso daquele que ensina. Isso produz, meus irmãos, um efeito muito positivo na igreja. Isso produz um efeito muito positivo em cada crente individualmente.
Ok, meus irmãos, se a gente fez essas abordagens, contextualizando o ministério do Mestre a partir do Antigo Testamento, falando da igreja como edifício, dizendo que o ministério do Mestre está inserido no contexto da igreja, no contexto dos 5 dons ministeriais. E se nós dissemos que o ministério do Mestre é uma extensão do ministério de Jesus, então, naturalmente, meus irmãos, a conclusão é óbvia, que o nosso exemplo de mestre é exatamente Jesus. E não há outro exemplo maior para nós tomarmos, meus irmãos. Eu digo isso porque a gente tem muitos exemplos bons. Nós temos excelentes exemplos. Seja exemplos com os quais nós convivemos, seja exemplos de grandes personagens na história da igreja cristã, seja exemplos de grandes personagens nas Escrituras, mas nenhum, meus irmãos, será maior do que Jesus. E eu não estou dizendo apenas de uma questão cognitiva, não estou dizendo apenas de uma questão intelectual, de uma questão a ser estudada. Meus irmãos, o ministério do Mestre, ele não existe de outra forma se não for uma extensão do ministério de Jesus. A Bíblia fala, meus irmãos, que foi ele, Jesus, que deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Foi ele quem deu, meus irmãos. Foi ele quem deu. Qualquer trabalho de mestre na igreja que não for herança espiritual, intrínseca e inerente de Jesus através do Espírito Santo, não é ministério de mestre na igreja. É impossível que haja ministério de mestre na igreja de Deus se não for pelo Espírito Santo, segundo essas palavras de Efésios 4:11, que é Jesus quem dá para a igreja apóstolos, evangelistas, profetas, pastores, mestres, doutores, etc. Então, meus irmãos, é nele que nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos ter e tudo o que nós precisamos ser para que a gente chegue aonde a gente quer. Este grupo, meus irmãos, é grupo de pessoas dedicadas ao ensino da palavra de Deus. E nós temos uma diretriz, que é a questão das lições da EBD, acho muito bem trabalhado as lições pela editora, porque ela trabalha didaticamente e ela cria ciclos de estudos trimestrais para conhecimento da igreja. Se fôssemos falar numa linguagem coloquial, é como se fosse um curso de teologia para a igreja, que se renova mais ou menos, um ciclo aí de mais ou menos 3 anos, mais ou menos. E todo esse trabalho que nós desenvolvemos, todo esse trabalho que esse grupo busca informações para desenvolver, junto aos crentes das igrejas, meus irmãos, tem que ser fundamentado em Jesus. E eu diria para você que se você não fizer segundo Jesus, não é ministério de mestre. O ministério de mestre é conforme ele dá, conforme o Espírito Santo faz na sua igreja a partir de Jesus. Conforme ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Meus irmãos, sendo assim, nós temos em Jesus o exemplo que nós precisamos. Todo o exemplo que precisamos. E aqui, meus irmãos, eu já parto para as considerações finais e parto para a finalização da nossa exposição também. Observem, meus irmãos, eu vou citar 5, poderia citar muitas outras, e certamente que há pessoas mais capazes para citar dezenas e dezenas de qualidades de Jesus na condição de mestre, mas por uma questão de limitação desta pessoa que vos fala, e do tempo também, eu vou citar 5 só, meus irmãos. A primeira delas é que Jesus tinha didática no seu ensino.
A primeira delas é de caráter da instrumentalidade da transmissão do conhecimento. Jesus, ele era didático na transmissão do conhecimento, na transmissão da palavra de Deus. Jesus ensinou, principalmente, meus irmãos, através de parábolas. Jesus utilizava linguagens do povo. Os ensinos de Jesus eram repletos de ilustrações e de exemplos do dia a dia. Jesus falava de pesca, falava de rede, falava de peixe, falava de árvore, falava de solo, falava de fruto, falava de semente, coisas que eram muito comuns àquelas pessoas, né? Jesus usava a instrumentalidade adequada para que as pessoas entendessem. Em algum momento durante a minha exposição, eu falei para os irmãos que eu gostava de falar de Jesus para amigos lá em São Paulo, dividindo uma mesa de lanchonete. Pode ser McDonald's, pode ser, se os irmãos eventualmente moram, alguém aqui mora no litoral, pode ser na orla, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa circunstância de dividir um café, mas a importância de falar numa linguagem apropriada, de falar numa linguagem que a pessoa que está do lado de lá, meus irmãos, vai entender. Você pode dominar conceitos profundos de teologia, mas se a pessoa do lado de lá não domina, não vai adiantar você usar termos sofisticados e falar de grego, e falar de hebraico, e etc., a menos que a pessoa que está perto de você, que está ouvindo aquela palavra, possa fazer uso dessa instrumentalidade, porque senão não vai adiantar. Fundamentalmente, a palavra de Deus é penetrada nos corações e nas mentes pelo Espírito Santo, mas nós somos um instrumento, meus irmãos. E se Jesus, que era o mestre dos mestres, se Jesus, que era Deus encarnado, usava de elementos didáticos extremamente pedagógicos, como eu falei, nós também temos que usar. Observe Mateus, no capítulo 3, versos de 1 a 3, está escrito assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo... Então, meus irmãos, Jesus usava dessa instrumentalidade, e Jesus usava muito dessa instrumentalidade, meus irmãos. Bom, vamos lá. A primeira coisa que Jesus fazia, então, usava de instrumentalidade adequada. A didática de Jesus era muito apropriada. A segunda coisa... Meus irmãos, dá um minutinho, por gentileza. Um minutinho. Papai, você compra um desse para mim? Desculpem, tá? Eu vou pedir um minutinho para os irmãos. Pastor André? Amém. Meus irmãos, continuando então, meus irmãos, e partindo já para a nossa finalização, eu falei para os irmãos que Jesus, ele é o mestre por excelência. E eu estou sendo redundante nas minhas palavras, que os irmãos já sabem disso. E a primeira coisa que Jesus fazia uso, muito bem feito na condição de mestre dos mestres e mestre por excelência. Aliás, meus irmãos, dizer que Jesus era mestre dos mestres e mestre por excelência é um título que nós usamos com as nossas palavras, mas é muito pouco para aquilo que Jesus é. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E tendo encarnado, ele conforme as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, a partir do verso 5, do capítulo 2, Jesus ele limitou-se à condição humana exatamente para poder ser chamado de mestre dos mestres, mas ele é muito mais do que isso. Mas na condição de mestre, ele usa uma instrumentalidade didática e pedagógica perfeita, meus irmãos, né? Ele se aproxima das pessoas, ele usa lugares adequados para falar. A gente já ouviu isso várias vezes. Jesus fala no monte, Jesus fala dentro de um barco para as pessoas que estavam na praia. E não eram poucas pessoas. A Bíblia fala que era multidão. Jesus usa de todos os recursos necessários para que ele ganhasse tempo e para que as palavras dele fossem aproveitadas, né? Então, a didática de Jesus era perfeita
e nós devemos consultar todo o tempo as melhores didáticas possíveis para a gente exercer o nosso ministério de mestre. Jesus, meus irmãos, agora vamos falar mais de condições, de características morais e características de personalidade, características de caráter adequadas para nós exercermos o ministério de mestre segundo a pessoa de Cristo. Jesus, meus irmãos, ele era incansável no cumprimento da tarefa dele. Jesus, ele não, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, Jesus não descansava as pálpebras, Jesus não se aquietava enquanto ele não fazia o que tinha que fazer. Tá? Em Mateus 4, capítulo 4, verso 23, está escrito que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Observe, meus irmãos, que não apenas ele ensinava, como também pregava, não apenas pregava, como também ensinava. E Jesus percorria toda a Galileia, seja a pé, ou seja montado num jumento, ou seja montado em qualquer outra coisa. Jesus percorria incansavelmente até ter a certeza de que quem tinha que ouvir, ouviu, e de que o ministério estava sendo cumprido. Também, meus irmãos, capítulo 7 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, versículos 28 e 29, fala de uma outra característica importante do caráter e da personalidade de Jesus. Fala que ele tinha autoridade. O texto diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou muito da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade. Agora, veja bem, Jesus tinha autoridade de quem vivenciava as experiências, de quem experimentava e de quem conhecia. Quando o texto fala, ele ensinava como tendo autoridade, o texto bíblico coloca um ponto e vírgula e escreve, não como os escribas. Não é, meus irmãos, que os escribas ensinavam sem entonação de voz, ou sem eloquência, ou essas coisas que às vezes valorizam o ensino. Não é isso. O que o texto está querendo dizer é que os outros ensinadores não possuíam a autoridade intrínseca, a autoridade natural que Jesus tinha quando ensinava, porque Jesus se identificava com aquilo que ele falava e se identificava com as pessoas para as quais ele se dirigia. Jesus tinha autoridade de quem experimenta, de quem conhece, de quem vivencia, meus irmãos. Isaías 53 fala que ele era homem de dores. A descrição do texto, dentre outras coisas que os irmãos sabem, capítulo 53, a profecia de Isaías, no capítulo 53, fala que ele era homem de dores, experimentado nos trabalhos. Jesus sabia, Jesus ensinava com autoridade porque ele tinha empatia, porque ele vivenciava o que as pessoas vivenciavam. Também, meus irmãos, observem que Jesus tinha dedicação ao conhecimento das Escrituras. Em Marcos, capítulo 12, verso 24, está escrito assim: e Jesus, respondendo, disse-lhe: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras e nem o poder de Deus? Irmãos, o mestre tem que conhecer as Escrituras e tem que conhecer o poder de Deus revelado nas Escrituras. Portanto, meus irmãos, todos nós que exercemos o ministério do ensino, que exercemos o ministério de mestre, meus irmãos, temos que nos aplicar ao conhecimento das Escrituras. Algumas vezes eu vi o pastor André no grupo dizer, meus irmãos, é fundamental que professor de escola dominical conheça a estrutura basilar da nossa teologia, que é a teologia sistemática, e aprofundar-se na teologia sistemática. Pai, Filho, Espírito Santo, Igreja, homem, anjos, escatologia, etc., e outras coisas mais. Aquele que se dedica ao ensino, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 12, e verso 7, ele fala que se é ministério, se empenha em ministrar, e se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que é dedicação no ensino, meus irmãos? É tempo para buscar informações,
é tempo para ler a Bíblia, é tempo para orar e para buscar o poder de Deus. O ministério de Jesus, na condição de mestre, era executado diante de autoridade divina, de autoridade de quem experimentava e de autoridade de quem orava e de autoridade de quem conhecia as Escrituras. Não apenas, irmãos, porque Jesus era a palavra encarnada, mas porque Jesus valorizava a sinagoga, Jesus valorizava o templo, Jesus valorizava as Escrituras. E já aos 12 anos de idade discutia com doutores da lei o espírito da lei. Jesus não discutia aspectos, eventualmente aspectos de formalidade ou aspectos culturais. Jesus sempre provocava as pessoas porque Jesus ia no espírito da lei. E isso só poderia ser feito para quem se dedica a aprender as Escrituras. E em Marcos, ele fala aos seus interlocutores: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Quem exerce o ministério do ensino deve dedicação ao conhecimento das Escrituras. Também, meus irmãos, para finalizar, citando Jesus como mestre dos mestres, citando Jesus como mestre por excelência, o que mais caracterizava, meus irmãos, em Jesus como mestre, era exatamente um amor verdadeiro e a condição que Jesus se colocava no lugar das pessoas. Em Mateus capítulo 14, verso 14, está escrito que Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Observem, meus irmãos, esse trecho, essa oração. E possuído de íntima compaixão para com ela, meus irmãos. A empatia de Jesus, a capacidade que Jesus tinha de colocar-se no lugar das pessoas, o amor que Jesus nutria por aquelas vidas, fazia do ministério dele como mestre a excelência de todas as excelências. Então, meus irmãos, quando nós ensinamos, não importa se a sua sala de escola dominical ou se o grupo que você leciona, mesmo fora da escola dominical, ou se você ensina num culto doméstico, ou se você ensina num ponto de pregação, ou se você ensina para as pessoas individualmente no seu trabalho, seja o que for, exerça o seu ministério com todo o amor por aquele a quem você dirige a palavra, por aquele a quem Deus está instrumentalizando você para transmitir a palavra dele, meus irmãos. O ministério do mestre só pode ser exercido com excelência se nós lembrarmos que quem está diante de nós é uma pessoa absolutamente igual a você, é uma pessoa que tem todos os problemas, que tem limitações, e é uma pessoa por quem Jesus morreu. E que aquilo que você está fazendo, você não está fazendo por iniciativa própria. Está fazendo tudo em nome de Jesus. Nos termos que Jesus falou: não escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi, vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, meus irmãos, esse ministério de mestre, ele não está isolado, ele está dentro de uma diversidade de contextos, há uma diversidade de considerações que nós fizemos aqui, e finalmente, nós o fazemos dentro daqueles 5 dons ministeriais escritos em Efésios, e que, na verdade, são não outra coisa, senão a extensão do próprio ministério de Cristo. Jesus foi o apóstolo por excelência, Jesus foi o evangelista por excelência, Jesus foi o profeta por excelência, o pastor, o sumo pastor e, finalmente, o mestre por excelência. Jesus é o nosso exemplo. É por ele que nós fazemos todas as coisas e ele é a nossa grande motivação. E que continue sendo, meus irmãos, a nossa grande motivação. Volto a dizer, se a sua sala tiver uma pessoa, seja você professor daquela classe Cordeirinhos de Jesus, em diversas igrejas por onde eu passei, sempre tinha essa classe Cordeirinhos de Jesus, seja de criança, seja de adolescente, seja de jovem, seja de adulto, ou seja de
senhoras de senhores, não importa se é um, não importa se é 10, ou se você dá aula para 100 pessoas de uma vez, ou para 500 pessoas na nave da sua igreja, que haja dedicação, que haja identidade total com Jesus, que é o mestre dos mestres, e que a gente fique aos pés dele para aprender, segundo as Escrituras, e para transmitir, segundo o seu pensamento, segundo a mente de Cristo, segundo o Espírito Santo e segundo as verdades que ele nos revelou. Pastor André, obrigado pela oportunidade. Irmã Nerivan,